Você não se sente merecedor ou merecedora da sua própria vida? É sobre isso que nós vamos falar agora, com a minha querida xará Alessandra. Eu sou Alessandro Rubel. Ale, obrigado por estar aqui nesse bate-papo. Me fala um pouco o que te trouxe dentro desse tema para a jornada Minha Vida, Minha Verdade, para ter um olhar para esse merecimento da sua vida. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre o meu processo, né? E a minha busca foi por autoconhecimento, e o caminho para isso me fez enxergar o quanto eu não me sentia merecedora das coisas que a vida vinha me proporcionando. Eu tinha uma crença de insuficiência, né? De não ser boa o bastante. E é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo, né, para conseguir enxergar realmente esse merecimento. Então, esse processo está sendo muito desafiador, mas completamente gratificante conseguir enxergar com mais clareza tudo isso dentro da minha vida. E quando a gente está nesse processo, desde que você começou aqui na jornada, o que mais você conseguiu encontrar, né, esse olhar para isso? Foi numa constelação? Foi no processo? Como está sendo, foi isso para você, né? Na verdade, eu vim para a constelação para encontrar algumas respostas que em outros processos terapêuticos eu não havia encontrado. E aí nós abrimos um movimento e ele se tornou uma constelação, né? Que foi quando nós descobrimos aonde a minha vida efetivamente tinha parado, né? E foi em relação a um aborto que eu já não não estava fazendo parte já da minha mente, né? Eu tinha realmente não dado a devida importância para esse assunto, porque quando aconteceu, é, eu fui ao médico depois de algum tempo, então o médico falou que não havia acontecido e eu aceitei essa resposta e segui minha vida, né? E aí, quando a gente trouxe esse assunto para cá, aliás, esse assunto não, quando nós trouxemos o tema sobre a minha vida tá estagnada, a gente acabou abrindo o olhar para esse lugar que eu estava realmente parada nesse momento, né? Com um olhar para essa perda. E, e aí foi o primeiro ponto, né? O primeiro degrau que a gente avançou para conseguir entender melhor tudo que estava parado em volta desse acontecimento, né? Você vai falando dessa forma, e todas as vezes que alguém me traz a história da vida, me lembra muito a imagem da constelação, né? Eu falo muito isso para as pessoas que estão aqui. Uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. E aí, se você me permitir descrever um pouquinho, Claro. né? Porque quando nós abrimos o tema na constelação, estava olhando para essa questão do olhar, da questão do trabalho, Sim. até daquela coisa da insuficiência que você se coloca, às vezes se colocava, né? Agora está num Sim. processo de Uhum. transição. Então a gente abriu a constelação olhando para esse tema. E de repente a sua representante está olhando para o chão, a gente não estava entendendo muito aquela dinâmica, porque não E era o o, assunto, né? e o interessante também foi o momento em que eu vim para a constelação, né? E que eu trouxe esse momento profissional para a constelação foi porque eu estava justamente voltando de uma licença maternidade, né? Então, essa recuperação da minha colocação profissional estava devagar em função do meu momento atual, que era a maternidade, porém, o meu campo estava travado em função de um aborto. A conexão disso também é muito interessante da gente conseguir enxergar. E essa percepção é importante até para as pessoas que não conhecem a constelação. Tem uma pergunta que eu sempre falo, né? O que você veio buscar ou o que você encontrou que você não veio buscar? Acho que cabe muito nesse ponto Sim, que você está falando, né? perfeito. E quando nós estamos no teu movimento, quando a gente tem uma constelação, a gente tem representantes, pessoas que representam a nossa história. E a representante da Lê,
ela está olhando muito para o chão. E a gente colocou pessoas, né, uma pessoa no Uma pessoa, chão. primeiro. Não que é alguém exatamente que está representando uma morte, mas pode ser. E na época você nem tinha comentado esse aborto comigo, né? Não, E, aliás, a Vilma foi a outra pessoa que entrou no campo, acho que na constelação dela, não foi? não, foi a Érica. Ah, foi a Érica. Foi Não, a Érica, ela te É representava. verdade, é verdade. Aí tinha uma pessoa que representava com quem ela estava olhando, e depois uma pessoa do campo, eu pensei que foi a Vilma, mas ela também entrou, falou assim, Ale, quero deitar ao lado Foi a dela, Fátima. foi a Fátima. E foi aí que fez sentido para você, porque naquela tua história de não saber se era um aborto ou não quando você Uhum. sangrou, o seu sonho é que você tinha tido um É, eu sempre quis ser mãe de de gêmeos. gêmeos. Aí fez total sentido ali, Sim, né? sim. E aí por isso que fez essa conexão. Uhum. E depois dessa constelação, como é que foi se desdobrar? E isso foi insano, porque nós fizemos a constelação, acho que era numa segunda-feira, e na terça eu recebi mensagem de pessoas procurando aula particular. Na quarta-feira começou a aparecer mais pessoas, na quinta-feira começou a aparecer mais pessoas fazendo aula experimental na minha aula na escola, então, aumentando a minha turma. Então, assim, o meu profissional começou a movimentar já no dia seguinte. Foi muito interessante, assim, foi surreal. Isso é muito bacana de nós entendermos, né? Porque para onde está o nosso olhar, lógico, de maneira inconsciente, né? Você Uhum, não tinha a mínima noção que você estava olhando para essa questão. Acho que a própria maternidade trouxe essa questão do aborto no seu inconsciente. sim, E aí, quando você para de olhar ou dá um lugar para aquilo, você passa a olhar para outra coisa e atrai todo o universo, né? uhum, E nessa linha, assim, é um processo, né? A gente não muda do dia para a noite em tudo. sim. Vivenciando aqui o campo como representante, como é que isso foi somando e que ponto que você está hoje? Hoje eu já tenho um pouco mais de clareza em algumas situações, assim, que se repetem, né? É comum a gente repetir alguns padrões e tal. E, e essa clareza facilita da gente fazer os movimentos necessários para sair desse lugar, né? Então, alguns movimentos em relação ao meu, meus relacionamentos, ao meu lado pessoal, tem acontecido e tem sido muito legal sobre o que eu realmente aceito, o que eu não quero, tem tudo a ver com esse lugar de merecimento, né? Hoje eu consigo enxergar o que eu de fato mereço e não aceitar menos do que isso, né? Então, isso já é um ponto bem positivo. E em relação ao meu profissional, eu comecei a olhar melhor o que realmente faz sentido para mim. E algumas coisas, algumas situações, eu me via me colocando para meio que validar essa sensação de merecimento, né? E aí, na verdade, tem alguns momentos que eu consigo parar, mas eu não preciso disso, que isso aconteça para que eu me sinta merecedora. Não, eu sou merecedora e ponto, né? Mas essa clareza sobre todo esse sistema traz um pouquinho mais de facilidade para esse exercício mental de reorganização do que realmente a gente precisa movimentar para as coisas continuarem acontecendo, né? Mas é um exercício diário, não existe mágica, né? A gente se percebe naquele momento e aí, opa, peraí, vamos lá. E aí muda de novo, e aí vai um passinho por vez. E alguma vez no campo, você representando, talvez aí, qual que é quando você está no campo da constelação, já veio, mesmo você representando uma outra pessoa, né, de uma outra história, já veio alguma história para você que caiu a ficha, ou para os mais jovens, né, fez um download ali, que fez sentido para sua vida? Qual que é o aprendizado que o campo te traz? O que mais tem reverberado dentro de mim nesse sentido
a hierarquia, né? Esse respeito à hierarquia, a colocar as pessoas que são meus antepassados aonde eles têm que estar, né? Eu sei que eu tenho um histórico familiar um pouco pesado em relação às experiências dos meus bisavós, enfim, né? E não tive acesso a isso, poucas histórias chegaram até mim, mas as que chegaram são um pouco pesadas e quando todas as vezes que eu participo de algum movimento que traz esse contato com os antepassados, né, com quem precede, para mim faz total sentido. Inclusive, em um dos meus processos terapêuticos, foi, foi justamente essa questão da mulher, que as mulheres da minha família sempre sofreram muito, sempre foram caladas, sempre foram diminuídas. Tem um histórico familiar sobre essa questão, né, do lugar que a gente tinha dentro desse sistema. Então, hoje eu olho assim e falo, poxa, que legal que eu estou tendo a oportunidade de quebrar esse ciclo, né, de sofrimento das mulheres. Claro que eu ainda estou no processo, né, mas fico feliz de eu conseguir enxergar isso e buscar entender minha mãe, minha avó, minha bisavó, todas as mulheres, principalmente. Você tem alguma experiência no campo que te marcou, em termos de trazer o movimento interno nesse processo com as mulheres? Com as, com as mulheres, poxa, Lê, assim, na verdade, em relação, não que o movimento tenha sido um processo em função das mulheres, mas teve um último movimento que eu participei, em que tinha essa questão, tinha um problema entre um pai e um filho, né? E aí isso vinha passando até chegar na neta, e a neta que estava aqui no movimento, né? Esse movimento para mim foi muito marcante nessa questão dessa hierarquia, né? Porque o principal da, do sistema dela era uma pessoa que não estava ocupando o lugar que ele tinha que estar. Então isso me trouxe muito a reflexão sobre o lugar de cada pessoa no meu sistema, né? Então não foi necessariamente um processo das mulheres, né? Era um processo do patriarca da família dela, mas que me trouxe essa terapia. Foi maravilhoso e reverberou muito forte dentro de mim. É bacana. Esse processo da hierarquia, para quem não conhece muito esse universo sistêmico, tem muito a ver com quem precede e tem preferência. Então, quando você fala assim, nesse movimento que você viu ali que estava alguém fora do lugar, Sim, isso gera uma desordem na família. E é muito comum a gente trazer isso para o campo da constelação para que a gente possa reorganizar esse processo. Mas, Ale, diante dessa experiência, de tudo que você vem vivenciando, mas quem que é a Lê? O que a Lê faz? vamos lá. A Lê é uma menina, Menina mãe, uma menina que hoje é mãe, muito sonhadora e artística, porém sem muitos incentivos, né, nesse sentido. Então, eu demorei muito para seguir realmente a minha essência artística e reconhecer, né, o meu poder artístico. E hoje eu trabalho com danças de salão e o meu propósito, na verdade, sempre foi ajudar as pessoas e por meio da dança de salão eu venho conseguindo atingir esse propósito, né? Inclusive foi assim que a gente se conheceu. Então, hoje mãe, consigo enxergar a vida de uma forma mais acolhedora, consigo enxergar melhor a beleza das coisas, né?
Acho que a maternidade me trouxe muita maturidade. Eu estudei muito para ser mãe, porque era o sonho da minha vida, e tendo já consciência sobre o quanto a minha história pode impactar na vida do meu filho, eu decidi que eu não repetiria os meus padrões com ele. Então, é por isso que eu estou aqui, buscando ser um ser humano melhor, para que meu filho tenha, né, uma experiência de vida melhor do que a minha. E quanto mais pessoas eu puder atingir também dessa forma, através da dança, através do meu trabalho, feliz. Sabe que você ficou ali um pouco reflexiva quando falou o papel de mãe, né? Assim, É, e hoje, você não é mais mãe de uma criança só, é uma não, criança aí de é, três. uhum. Esse movimento todo, agora é algo talvez você precisa até refletir um pouquinho, porque eu estava pensando de como perguntar isso. Como é que é ser mãe de três, óbvio, duas crianças que faleceram, mas que pertencem ao seu sistema, né? Isso eu trouxe um olhar de maturidade. Como é que foi para você? É, eu acho eu olho, eu agradeço, eu olho para esse cenário e eu, de verdade, eu sou muito grata, na verdade, porque quando eu vivenciei essa cena sobre o aborto, a primeira coisa que veio na minha mente é que eu não estava pronta para isso, eu não estava preparada efetivamente para isso, né? Então, hoje, eu agradeço por ter a oportunidade de ter evoluído como pessoa, de ter é, estado buscado melhorar como pessoa para que eu pudesse ser uma mãe melhor para o Benjamin, né, que é o meu filho hoje. Então, meu olhar para isso é de gratidão mesmo, né? Porque essa perda me ensinou o que eu precisava fazer ou que realmente eu não estava não era o momento certo para isso, né? Não era o meu momento para isso. E hoje, agora, né? 2 anos atrás, foi o meu momento e eu procuro honrar isso, fazendo tudo o que eu posso fazer de melhor para o Benjamin ser uma criança feliz, ser uma criança abundante, ser uma criança amada, amável, justa, né? Pra que ele seja um ser humano do bem. E daqui para frente, né? Sim, com tudo que você vem aprendendo nesse processo, o que ainda você, refletindo, você acha que essa jornada, com toda essa experiência que a gente tem aqui no campo, de participar como representante, olhando para essa questão do merecimento, fazendo as meditações que você está entrando nesse processo, como é que você se vê para tirar o máximo disso da sua história? Cada vez que eu participo de algum movimento ou de alguma constelação, eu busco algum aprendizado para mim. Então, e eu já sinto que eu estou conseguindo passar isso adiante. Não necessariamente, não que eu esteja, não estou constelando ninguém, não é isso, eu não estou pregando a constelação para todo mundo, não necessariamente isso, mas o que na verdade teria acontecido muito é, nossa, você está diferente, você é bonito como você enxerga a vida, como você encara a vida, a forma que você se coloca é interessante, o que está acontecendo com você, né? Então, essas perguntas têm vindo e e é a constelação que tem me trazido isso, é participar desses movimentos que tem me trazido isso. Então, eu sinto que cada vez que eu participo, eu fico mais humana, sabe? Ou mais espiritualizada. Eu não sei explicar exatamente, mas eu saio daqui de uma forma tão leve, todas as vezes que eu venho, que é exatamente essa sensação de mais conectada com o todo, sabe? Então,
vi uma frase uma vez que eu acho que faz todo sentido, eu não vou lembrar quem que falou, que a gente vive, a gente não vive no mundo material, experiencia o espiritual. Não, a gente é espiritual e experiencia uma vida material, né? E então, quanto mais eu me conecto com esse todo, mais as coisas começam a fluir de forma muito natural. E é muito gostoso isso, porque é o natural, é o fluxo da vida. Você não precisa forçar, você não precisa correr atrás. Não, as coisas simplesmente acontecem. E nós não estamos, ninguém está numa perfeição, né, da Sim, vida. Oscilamos, né? sim. Nós mesmos estávamos conversando esses dias sobre isso, Ale, passo que eu preciso dar, né? Estava falando sobre isso. Como é que é essa oscilação? Como é que você está lidando com ela? Quando você se pega um pouquinho baixando a guarda, Uhum, somos seres humanos. sim. Como é que é isso, Lina Lê? É, isso é uma coisa que mexe bastante comigo. Mexe bastante. Porque aí vem toda essa sensação mesmo da insuficiência, do não merecimento, de não me sentir boa o bastante, né? E, e aí é um momento que eu meio que quero me isolar, eu dou uma travada de novo. Mas aí eu volto para meditação, respiro, né? E aí tá, beleza. Me percebi nesse lugar e agora o que eu preciso efetivamente, o que eu consigo, o que está no meu controle, que eu consigo modificar, para que eu consiga modificar o meu sistema, né? Tudo o que está acontecendo, a energia que está acontecendo aqui, a minha vibração. Então, hoje, graças a Deus, eu já consigo ter um pouquinho mais de controle sobre isso. Controle no sentido de me perceber e fazer pequenos movimentos para meio que sair sobre isso. Mas eu me permito sentir, sabe? Me permito ir para esse lugar e tentar entender realmente o que ainda está batendo e o que ainda está doendo, sabe? Então, tenho usado esse lugar como estudo mesmo, de autopercepção. Eu gosto de comentar com as pessoas, nós temos que ser cientistas de nós mesmos, né? Isso. Para que a gente possa se observar, se entender. Mas assim, para a gente poder, nessa linha mesmo, olhando para quem está nos ouvindo, a sua experiência do que ela é, a dica que você daria assim, para a pessoa que está num processo de se olhar, de aprender, o que você falaria? Seja gentil com você mesmo. Eu acho que essa é a principal dica. A gente está num momento de mundo, né, que é tudo muito rápido, a informação é muito rápida, a gente está sendo pressionado o tempo todo para resultado, 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 e a gente acaba entrando nesse fluxo de autocobrança, de comparação, a gente estava inclusive conversando sobre isso, né? De comparação, de se diminuir diante a realização dos outros, né? E agora trazendo para uma fala mais artística, a gente vê o espetáculo, a gente não vê bastidor, né? Então, a gente não sabe as lutas que as pessoas estão enfrentando para a gente se comparar. Então, seja gentil com você, se acolha, respeite o seu tempo, silencie, né, para que você consiga de fato se olhar sem esse julgamento, sem essa comparação. E você sendo gentil com você, ser gentil com o outro vai ser mais fácil, né? Porque a gente só olha, enxerga no outro que a gente tem dentro da gente. Então, se a gente tem gentileza com a gente consegue ser gentil com o outro. Se a gente tem amor por nós mesmos, nós conseguimos amar o outro integralmente. Eu acho que a gentileza é o principal. Você falou de gentileza, me veio mais uma vontade de perguntar, porque você acabou de falar, eu acho até que você falou pouco, né, que você é uma professora de dança. E na dança tem muito dessa troca, né, dessa gentileza, né, entre o casal, entre o, enfim, não importa quem seja a dupla ali.
é uma troca de gentileza o sim. tempo todo, né? Como você vê essa troca de gentileza na dança, como também o movimento da constelação familiar? Você consegue ver relações? Consigo. É, eu trabalho especificamente com danças de salão, né? Que é uma dança de relacionamento. Não que não desmerecendo as outras danças, né? Mas as outras danças, por mais que elas sejam em grupo, e por mais que tenham um relacionamento, ainda elas são independentes. A dança de salão não, existe um condutor e um conduzido. Então, o movimento de um depende do movimento do outro. E a vida é assim, né? Ninguém tá sozinho, a gente sempre vai depender de alguém. Então, eu acredito que a dança de salão, ela desenvolve todas as habilidades que a gente precisa para viver em sociedade. E a constelação, ela mostra muito esse sistema, né? Esse fluxo sobre cada um exercer o seu papel, cada um estar no seu papel, né? E a dança de salão, ela tem exatamente isso. Tem em maioria das vezes, o homem no papel de condutor e a mulher no papel de conduzida, né? E aí cada um precisa entender efetivamente o seu papel. O homem, ele consegue conduzir a mulher sabendo só o movimento dela? Consegue, mas não vai ficar conectado, né? Então, nas minhas aulas, eu direciono muito para que cada um entenda o seu lugar dentro da dança 2. E aí o movimento de um vai proporcionar o movimento do outro, que é diferente de um fazer o outro fazer o movimento, né? E aí tem tudo a ver com a constelação também, né? Porque a gente faz, cada um é responsável pelo seu movimento. Eu não posso fazer, tem a ver também com as ordens de ajuda, né? Eu não posso fazer pelo outro, que é o papel dele. E a dança 2 é exatamente isso. Cada um entendendo o seu papel, a gente consegue manter esse relacionamento, manter essa conexão, desenvolver respeito, empatia, gentileza, a gente desenvolve o olhar, o toque, né? Eu tenho tido muita procura por casais, anos juntos, e que não sabiam mais se abraçar praticamente, né? E aí eu brinco, vai, abriu no movimento lá e na hora de voltar, agarra essa mulher. E aí, quando vem para abraço, abre aquele sorrisão, a conexão, a reconexão do casal ali, assim, eu presencio a reconexão do casal acontecendo, né? E é extremamente prazeroso conseguir enxergar isso e levar também um pouquinho desse entendimento sobre o papel de cada um, né? Sobre o papel feminino, o papel masculino, no caso de quando exercidos os papéis por homem e mulher, né? Hoje também a gente tem mulheres que conduzem, homens que são conduzidos. Mas é em relação ao papel mesmo, que ali está sendo colocado. Ali faz muito sentido com a constelação mesmo, né? Porque na constelação a gente tem esse muito claro esse papel, né? Qual que é o meu papel na minha família, que é aquela questão da Sim. hierarquia que você Uhum. trouxe. Em que lugar que eu estou na minha dinâmica familiar? E aí você Uhum. foi falando, me remeteu uma constelação dessa semana mesmo que eu estava conduzindo. E a pessoa, a gente colocou várias fases da vida dela no campo. E ela não estava olhando para nenhuma delas. Inclusive, a representante dela não olhava para o campo. E quando ela se percebeu nesse lugar, ela começou a se emocionar, obviamente. Aí eu falei assim, ó, vamos dar apenas um passo. Olhe para você mesmo. Foi muito profundo aquele olhar dela. E aí ela falou, ela demorou um pouco nesse movimento, mas ela falou assim, posso me abraçar? Por isso que eu lembrei agora. Você falou, Uhum. abraça lá, homem, aquela mulher, né? Uhum. E eu acho que tem tudo a ver, né? Os papéis, esses momentos, essa oportunidade que a constelação nos dá, como a dança também dá, né? Isso Sim. vai se entrelaçando. Ale, muito bom. Uhum. Adorei conversar com você. Quero agradecer por você compartilhar a sua história, porque acho que isso acho que hoje todo esse movimento que eu venho fazendo aqui no campo, se a câmera também nos ajudar, a ficar nós dois, mas não quer deixar. O objetivo é esse, que uma história traga uma reflexão, né? E algum comentário final para quem está nos assistindo? É, eu acho que a chave para a mudança mesmo é o autoconhecimento.
A gente está muito preocupado com o externo, que os outros vão pensar, como as pessoas vão reagir a- ao que a gente está mostrando para as pessoas, né? Na verdade, o movimento tem que ser o contrário, é olhar para dentro, mergulhar dentro de si, né? E se entender aqui. Quanto mais se entender aqui, mais a gente vai conseguir viver melhor em sociedade, mais a gente vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, assim. O autoconhecimento, eu acredito que é o grande caminho para um mundo melhor, né? Para as relações melhorarem. Então, continue atrás do seu, busca do seu merecimento. Você merece a sua vida, né? Sim. Ale, muito obrigado pela participação, pela, pela sua história. E aqui, assim, uma história, um aprendizado, um despertar. Esse é o objetivo desse trabalho. Se tiver qualquer interesse em saber mais sobre o meu trabalho, aqui nos comentários desse vídeo tem o meu contato. Você pode fazer esse contato comigo. Beijo, beijo no coração. Obrigada.